Eu não vou falar essa palavra, mas toda vez que ela... Porque senão... Ou tem que falar meio brasileirado, ou tem que falar meio aquele inglês, tipo pendrive. Então, quando eu fizer assim, a gente está falando dessa palavra. E é uma palavra que algumas pessoas têm relação, assim, até um pouco apaixonante. Então eu queria saber quem conhece essa palavra, só para eu medir isso. Pode levantar a mão até você sentir dor no braço. E eu acredito que as palavras, elas são meio que links, assim, né? Tipo, num e-mail, a gente clica no link e acessa um mundo, né? Pra gente também, isso aqui acessa algo na cabeça de vocês, e na minha talvez seja outra, então eu queria combinar que hoje é isso aqui. Que é uma descoberta através de um acidente feliz de coisas que não estava em busca. E eu queria saber se acontece com vocês. Então eu queria, da mesma forma, levantando a mão, aconteceu com vocês, sei lá, no último ano? O peixe também, mas pode ser outras coisas. Inclusive, essa imagem, se você ficar olhando muito tempo, você começa a sentir dor aqui. No último ano, então? Na última hora? Eu ia chegar lá. No último mês. Hoje. Legal. E eu queria, na verdade, desconstruir para reconstruir. E daí eu decidi contar a minha história em 3 capítulos. E eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas vamos construir agora. O capítulo 1 é o eu buscador. Eu cresci um orientalzinho, mestiço, e durante, desde o colégio, desde que eu me lembro, na verdade, de pensamentos e coisas que eu estava fazendo, eu percebi que eu estava buscando coisas. E isso não é nem bom nem ruim. Na 5ª série eu fiz um concurso para entrar no colégio militar e era tipo um mini vestibular mirim, assim. É muito estranho, ao mesmo tempo sem julgamento também. E eu entrei e comecei essa minha caminhada de oriental rumo ao vestibular. E obviamente eu passei em todos os lugares que eu queria, porque eu estudei muito. Fiz cursinho ao mesmo tempo que o colégio e passei. Foi, acho que, uma das grandes vitórias. Daí isso comecei a estudar engenharia mecânica e sempre, vamos aí, vou ser o melhor que eu posso. E sempre buscando. Mas eu comecei a ter problemas com isso, assim, porque eu fui ficando mais velho e fui vendo que, sei lá, eu não estava chegando em algum lugar que eu realmente me sentia à vontade. Então eu saí da faculdade, na verdade quando eu estava na faculdade ainda eu estava estudando engenharia mecânica e resolvi abrir uma produtora audiovisual com 2 amigos, que um era arquiteto, outro economista e um engenheiro mecânico. E foi a experiência, uma das mais, com mais aprendizado que eu já tive na vida, assim. E, nessa época, daí eu buscava muito, porque aí eu tinha um controle sobre tudo. Se eu queria tais tipos de trabalho, eu podia escolher, né? Se eu queria tais tipos de forma de gestão de empresa, eu podia escolher. Então, eu mergulhei de cabeça, eu trabalhava muito e tentava fazer isso. E isso foi uma caminhada muito bonita, assim, que com o tempo a gente foi tendo mais pessoas, foi aprendendo juntos. Mas, nesse tempo, também aconteciam aquelas palavras lá. E coisas incríveis aconteceram. Às vezes, né? Acho que mais nessa questão de 1 ano, assim, né? Aí, o capítulo 2. O acidentão feliz.
Nessa época também que eu estava lá dando o meu máximo na empresa, eu também comecei a dar cair assim uns livros, tipo Osho, e comecei a levar umas porradas, assim, né, do tipo questionar quem eu era também. Até que nesses livros comecei a tentar fazer coisas para mim mesmo, meditar, inventava minhas meditações, escutava no YouTube. Algumas pessoas começaram a falar, eu fiz um retiro de meditação, é de 10 dias, chama Vipassana, você devia fazer. Daí eu pensei, acho que é muito. Daí isso começou a aparecer, mais pessoas vinham e falavam, olha, fiz um retiro. Até que um dia um amigo meu me colocou no evento lá, daí eu recebia notificações. Daí tinha uma notificação que era assim, amanhã vão abrir as inscrições. E daí eu me inscrevi. Me inscrevi, fui, e aqui aconteceu algo muito profundo na minha vida. Assim. Porque o retiro Vipassana de 10 dias, ele tem em várias partes do mundo, em Curitiba tem, hoje em dia, 2 vezes por ano. E é um retiro em silêncio, e que a rotina basicamente é acordar às 4 da manhã, 4:30 da manhã começa a meditação, e você medita até às 7 da noite, e os momentos que separa para fazer o almoço ou o café da manhã. Então é muito profundo. E eu tive várias fases nesse retiro, que são 10 dias, só que lá o tempo ele se torna uma outra referência. Assim. Então tive fases de, sei lá, muito sofrimento, de estar ali comigo, vivendo os meus pensamentos, fases de, nossa, ideias geniais, eu tenho que sair daqui, criar novos negócios, eu vou, meu Deus, isso é incrível, mas eu não podia anotar, não podia ler, então eu tentava, tipo, criar uma gaveta mental e pôr lá, e isso também me causava um certo sofrimento. Mas o principal nesse capítulo é que, de repente, algumas coisas começaram a mudar na minha percepção. Ali pela metade, pelo 5º dia, quando esse desespero dos pensamentos, esse cansaço começou a passar, eu comecei a reparar melhor o que eu estava fazendo. Assim. Então, eu estava daí depois do almoço andando, assim, né? Que não tem muita coisa para fazer. Então andar é tipo uma vitória. Escovar os dentes é tipo, putz, tá na hora de escovar os dentes, cara. Eu acho que eu vou escovar de novo, assim, porque vai dar tempo. Daí eu tava andando lá e daí tinha umas pedrinhas, assim. E daí eu comecei a andar e, nossa, aquelas pedrinhas faziam tipo... E eu comecei a gostar muito daquilo, assim. Daí eu pensei, nossa, cara, eu tô gostando do barulho das pedras, isso é muito estranho. Daí eu cheguei na parte que não tinha mais pedra, era grama, tipo uma mini florestinha, assim, daí eu olhei no chão. Ai, cara, olha essa grama, ao mesmo tempo viva, ao mesmo tempo morta. É a impermanência da vida. E daí eu comecei a ter esses momentos extremamente profundos com coisas que normalmente não eram profundas para mim. E eu não estava percebendo. E também lá acontecia assim, parecia um leite fervendo, assim, sabe? Quando começa a cair, normalmente é desesperador. Camadas de pensamento, iam vindo. Só que daí eu saí de lá, né? Acabou o retiro, você, por favor, volte para a sua vida. E daí eu tive uma certa pane, assim. Porque eu me tornei outra pessoa, mas eu voltei para a vida que eu era e isso me deu um tilt total, assim. Isso não acontece com todos, tá? Então, se você estava pensando em fazer, ainda pode fazer, tá? Mas isso pode acontecer também. E daí eu voltei e eu estava meio desconectado, assim. Tanto que daí eu decidi deixar essa nova pessoa vir à tona, assim. E foi muito difícil para mim, que eu tive que sair da empresa que eu criei. E isso envolve muitas outras coisas do que simplesmente ir para o trabalho. Envolve a minha noção de identidade, né? Eu sou o sócio fundador da Ambiência e tenho 20 e poucos anos. E daí eu não era mais nada, não conseguia falar isso. E daí, uma pausa para esse momento. Aí, esse negócio não estava em busca, é um acidente feliz. E essa experiência que eu estava falando,
para mim se conectam. Porque agora eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque eu vou dar uma desconstruída nos conceitos, assim. Mas aqui tem acidente feliz... Não, acidente e busca. Essas duas palavras. E aí, o que é acidente? É algo que, sei lá, você não esperava, né? Aconteceu. Feliz ou não, aconteceu. Mas aí eu acho que aí tem uma grande contradição. Porque se você não estava em busca... Se você não está em busca de nada, você não está esperando nada, de certa forma. Então não existe acidente. Mas se você estava em busca e acontece um acidente, é porque aquilo saiu fora do que você esperava, ou buscava. Então, eu comecei a ver nessa própria experiência que, assim, essa coisa de buscar e não buscar influencia muito na minha própria vida no agora e, consequentemente, no depois e no passado, porque só existe o agora, né? Estamos vivendo eternamente agora, e a história que eu contei era do meu eu eternamente agora, há uns anos atrás. E nessa hora eu comecei a ver que eu fui para o capítulo 3, que era o eu não buscador. E aqui isso é muito perigoso, essas palavras, porque é muito mais complexo do que eu acho que a gente consegue conversar com palavras. Então, alguns conceitos são perigosos. Então, fiquem atentos. Nesse capítulo 3, o eu não buscador, eu saí da empresa que eu trabalhava e não foi fácil, não era um motivo de orgulho, assim, não era um papo legal. Eu fiz um retiro de meditação, agora sou outra pessoa, saí da empresa. Era muito difícil. Eu saí, só que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não conseguia mais estar lá e eu achava que era injusto e não fazia sentido eu estar insistindo, porque realmente já estava muito difícil. E daí eu falei, agora eu vou ver o que eu vou fazer. Claro, muito privilegiado, porque eu consegui ter uma mini reserva para não ter que necessariamente sair buscar uma fonte de renda. E aqui nessa fase, eu comecei a ver, baseado na experiência do capítulo 2, como as coisas podem acontecer diferente no agora. Então, eu comecei a ver que a intenção que a gente tem, né, por alguma coisa, algum projeto, ela é mais importante do que aonde a gente quer chegar, assim. Isso que eu acredito. Então, eu comecei a confiar muito mais que se eu fizesse o que fosse mais verdadeiro para mim, eu ia chegar no melhor lugar possível, né? Porque se aquilo era o mais verdadeiro para mim, por que eu ia fazer outra coisa? Mas na teoria é muito fácil. Então, esse lugar aqui de confiança no agora é acreditar que as coisas vão dar certo. E essa coisa, assim, quando a gente está sempre buscando, a metáfora que eu imagino, assim, parece que a gente está num lugar, a gente está olhando para o horizonte. E o horizonte é lá que eu quero chegar. E esse é o futuro. Só que eu estou tão focado lá que eu não consigo ver vocês aqui, por exemplo. Que vocês estão aqui. E são pessoas incríveis, seres fisiologicamente, sei lá quantas coisas estão acontecendo dentro de vocês agora, para vocês estarem parados aqui, o coração bombeando, o que vocês... a troca que a gente pode ter. Então, eu comecei a operar nesse modo e me esforçar, porque não é fácil, assim, para mim ainda é muito difícil, porque esse capítulo 1 ainda vem muito forte em mim, assim, parece volta as páginas, não. E o que a meditação tem a ver com isso, né? O que eu vivi no capítulo 2 tem a ver com o capítulo 3? A meditação, ela não é um negócio só legal, assim, né? Ou uma prática para acalmar, ou uma prática para chegar a um resultado. Isso pode ser até bem confuso. Na verdade, ela é uma ferramenta para a gente estar sempre desenvolvendo essa habilidade de estar presente. Estar presente agora, né? Que significa eu estar falando e olhando e vivendo tudo isso sem que minha mente vague por tipo, ai meu Deus, será que vocês estão gostando? Será que eu estou falando um negócio legal? Ou no caso de vocês, tá olhando para mim e de repente
ah, aquele café tava bom, né? Ou, nossa, isso que ele tá falando, será que isso não tem a ver com aquilo? Esse negócio de estar presente é uma frase, ó, clichê agora, hein? O presente é cheio de presentes, cara. E é muito forte, cara, é muito forte. Porque assim a gente para olhar o que tá rolando aqui e as oportunidades vão aparecendo. Elas vão aparecendo e elas são, cara, incríveis, incríveis. E daí você deixar ser levado por elas, sem esse negócio de se segurar, assim, é muito incrível. Então, agora eu vivo esse momento de não buscar, simplesmente tentar não buscar, né? E daí eu comecei a ver que isso acaba sendo um outro paradigma, assim, é um outro paradigma e que é quase como um exemplo também um pouco perigoso. Então, no caso assim, é como se tivesse saído da Matrix. Mas lembre-se, palavras são hiperlinks, então para cada um isso significa uma coisa. Mas o que eu quero dizer aqui é tipo Matrix, né, o filme mesmo. Quando você está vivendo, né, naquela ilusão, tá tudo acontecendo, tá tudo muito bem arquitetado, a mente condicionada. Uma mente condicionada não consegue ver a saída, né? Aquela coisa, a gente pode estar preso nessa sala aqui, a porta está fechada, se a nossa mente está condicionada, ninguém tenta abrir ela, assim, porque a gente está há muitos anos aqui, tiveram outras gerações, a gente está aqui, obviamente não dá para sair, então a gente nem tenta abrir mais. Mas saindo disso, tentando estar imerso nesse novo paradigma, comecei a ver que pode ser difícil, porque tudo o resto não é assim. É muito normal você ter que buscar, planejar, planejamento estratégico, onde é que a gente quer chegar, onde é que você quer estar daqui 3 anos. Sei lá, cara. E viver fora da Matrix não precisa ser ruim. Porque aí no filme é engraçado, porque é um meio que sofrido, assim. A comida deles é um sagu branco, eles têm, sei lá, eles dormem nos negócios assim que são difíceis. Você tem que usar essas roupas meio rasgadas, mas ao mesmo tempo é tipo um uniforme deles, assim. Então eu comecei a tentar transformar isso que eu vivo em projetos. Porque eu acho que quem tem essa vontade, quem sente esse chamado de seguir o que o coração diz, o que é mais verdade para você, precisa às vezes de lugares que isso também estejam acontecendo. Senão a gente sempre se sente sozinho, né? Sempre acha que tipo, ah, meu Deus, só eu penso isso, mas só eu penso isso, então é melhor eu parar de pensar, né? Porque senão vai ser difícil. Então eu comecei a criar projetos. Um deles é o Delta. O Delta é um formato de evento onde não tem palestrantes e as pessoas elas vão aleatoriamente, não precisa ter critério nenhum. Eu abro o convite, as pessoas vão e lá, sem palestrantes, a gente não sabe qual é o tema até a hora de começar e tem uma metodologia para todos participarem a hora que quiser. Então é criar poucos acordos para a gente ser totalmente livre, assim. Um outro é a meditação na correria, que eu acredito que a prática da meditação, o estado meditativo e a prática são coisas diferentes. O estado meditativo a gente pode estar agora, assim, enquanto está de olho aberto, ouvindo ou fazendo uma atividade. A prática da meditação, ela ajuda a chegar nesse estado e ajuda a desenvolver essa capacidade para estar sempre assim. Então eu criei essa meditação na correria porque eu acho que hoje, né, a gente está sempre muito corrido e tempo é um negócio que comecei até a pensar assim, a gente é o que a gente prioriza, né? Só que a gente tem muita coisa para priorizar e coisas que a gente não queria também. Então a meditação na correria é como em um dia ensinar técnica de meditação, passar algumas dicas de como fazer isso no dia a dia sem ter que ser algo muito complexo, para que todos possam ter isso aí. E agora estou com alguns outros projetos que estou para lançar em breve também. Daí eu comecei a pensar que esses 3 capítulos, na verdade, eles não são só meus, eles são de muitas pessoas, de várias situações, e que é como se fosse um barco a motor no primeiro, motor ligadão, olha para o horizonte, vai, tá tão rápido que você não consegue nem ver o que está nas margens, assim, né? E vai.
Daí o segundo capítulo, algo acontece, seja um acidente, seja uma vontade, por algum motivo, algo acontece e o barco para. Desliga o motor, e daí você olha ao redor assim e fala, nossa, cara, esse lugar é muito bonito, né? Olha isso, olha esse peixinho, olha só, nossa, olha pra você. E daí o terceiro, que não necessariamente é um único caminho, é quando você issa a vela e deixa o vento levar. E esse deixar o vento levar e deixar ver o que acontece. Assim. E aproveitando as oportunidades também. E não significa que sei lá, não pensar, né? Tipo, não vou fazer isso porque senão vou ter planejado. É claro que a gente planeja, né? Mas é que eu acho que a diferença é que tudo que a gente pode fazer é agora. Se eu não tivesse planejado, eu não ia ter essa apresentação aqui, eu ia começar a falar e ia sei lá pra onde. Também ia rolar, entende? Ia ser outra coisa. Mas acho que isso é importante, assim. Tudo que a gente quer, esse questionamento, por que eu quero isso e o que eu posso fazer agora, assim. Daí eu queria fazer um desafio do dia, se vocês toparem, né? Que cada um de vocês, quando vocês saírem daqui e durante o dia, tentasse se observar e tentar estar no modo vela içada, assim. Então, deixar as coisas fluírem. Assim. Se alguém falar, não, chega aqui, vamos almoçar comigo. Não, mas é que eu tinha que fazer isso. Vai. Se alguém parar na rua e te pedir dinheiro, olha no olho da pessoa, escuta o que ela tem que falar e se você quiser dar ou não, se decide. Se acontecer qualquer coisa, assim, repare o que está acontecendo agora, né? Tipo, tire a visão um pouco do horizonte, que não é errada, e olhe para o que está rolando agora e veja o que acontece. E é isso, pessoal.